O que é destaque nesta edição? Manaus vive segunda-feira de pânico. Chuva, raios, trovões e vento de 61 quilômetros causam destruição em várias partes da cidade. 11 são denunciados por depredações a prédios públicos em Humaitá. Justiça manda prender 205 acusados do massacre no Compange. Teatro Amazonas será palco da 6ª edição do Encontro de Tenores do Brasil. ENEP garante realização do Enem depois da prisão pela Polícia Federal de grupo que planejava fraudar as provas. Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de 2018. Atenção! Motorista que estourar 20 pontos perderá CNH por 6 meses a partir desta quarta-feira. Governo revê para menos previsão para o salário mínimo e anuncia novo teto para aposentados do INSS. Prêmio Educador do Ano vai para a professora de aldeia indígena de Rondônia. Greve da aerolíneas afeta voos entre Argentina e Brasil. Mais de 60% dos veículos furtados e roubados no Amazonas são recuperados. Crime na madrugada. No Francisca Mendes, rapaz de 17 anos é executado com 8 tiros, 6 deles na cabeça. O IML registrou nas últimas horas 75 exames de corpo de delito, 10 por abuso sexual. É o Jornal da Manhã que está começando, 5h48. Previsão do tempo. O CPTEC-INPE falava ontem de chuva forte acompanhada de ventos e trovoadas e foi o que aconteceu, com ocorrência de chuva de granizo em algumas áreas da cidade e repete essa previsão para hoje. O acumulado de chuva era de 21 milímetros. Os ventos na zona leste chegaram a 61 km/h. Manaus está amanhecendo parcialmente nublada e o clima-tempo prevê 15 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. O dia amanhece com 24 graus e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 98%. A velocidade do vento é de apenas 12 km/h. Terça-feira, 31 de outubro, último dia do mês. Chegamos aos 304 dias do ano e faltam 61 para terminar 2017. A data lembra a reforma protestante iniciada em 31 de outubro de 1517, quando o alemão Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. É dia de Santo Afonso Rodrigues. Também é o dia do Saci, Dia Nacional da Poesia, Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, Dia das Bruxas, Dia da Dona de Casa, Dia da Normalista, Dia Mundial da Poupança e o Dia do Repórter Policial. Depois de subir 1 centímetro, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem 17 metros e 79 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. 1942, o Papa Pio XII efetua um ato solene de consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. 1996, voo TAM 402 cai em São Paulo, no bairro de Jabaquara, matando 96 pessoas a bordo e 3 moradores. Em 2006, o Papa Bento XVI nomeia Dom Frei Cláudio Cardeal Holmes, arcebispo metropolitano de São Paulo, prefeito da Congregação para o Clero. 2010, Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Em 2011, o planeta Terra atingia 7 bilhões de pessoas. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Em virtude da forte chuva com rajadas de vento que atingiu Manaus ontem, a Manaus Ambiental informou que a unidade principal de transferência de água da Zona Leste, elevatória Tancredo Neves, ficou inoperante em razão de ocorrências, entre elas destelhamento de casa e 5 tombamentos de árvores que atingiram a rede elétrica. A unidade responsável pelo abastecimento de água de boa parte daquela região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET e a Estação da Defesa Civil, o volume de chuva acumulada foi de 21 milímetros. As maiores incidências foram de tombamentos de árvores, sendo registradas 24 ocorrências na zona leste da cidade, nos bairros de São José Operário, Tancredo Neves, Gilberto Mestrinho, Zumbi dos Palmares, Novo Aleixo, Novo Reino, Nova Vitória e Grande Vitória. Além de 18 ocorrências de destelhamentos de casas nas comunidades Grande Vitória e nos bairros Tancredo Neves, Zumbi dos Palmares, Distrito Industrial, Nova Vitória, Armando Mendes, Gilberto Mestrinho, Petrópolis e comunidade São Lucas, além de um deslizamento de barranco na comunidade Grande Vitória,
um risco de desabamento de casa de madeira na comunidade João Paulo e uma solicitação de vistoria em residência no conjunto Águas Claras. As equipes técnicas estão no atendimento das ocorrências e a central de emergência 199 em pronto atendimento 24 horas. Alberto Pellegrini, hoje é o dia do repórter. Parabéns a você, que é o melhor dos repórteres da cidade. E ontem foi um dia de pânico, uma manhã de pânico ontem, com muito vento, muito trovão e ainda rajadas de vento que chegaram a 61 km/h, Pellegrini. Pois é, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, realmente ontem um dia de muito trabalho, Paulo, um dia de muito pânico para os moradores. Nós cobrimos toda essa situação aí nos microfones da difusora, Paulo Guerra, e nós podemos classificar assim, Paulo, que os bairros Grande Vitória e Zumbi dos Palmares foram disparados os mais atingidos. Ontem, por ocasião do programa Giro de Notícias, apresentado aí pelo Valdir Corrêa e pelo Fred Lobão, nós estivemos nas ruas, Paulo, e verificamos. O Valdir pediu para que acompanhassem as famílias que estavam aí, uma delas até desabrigada na rua Curitiba, no bairro Grande Vitória. O prefeito estava no programa e rapidamente as demandas que chegavam no programa, ele mandava equipes para o local, e uma delas, Paulo, a gente escolheu para comentar, que foi dessa casa na rua Curitiba, onde destelhou completamente, e as telhas que ficaram ainda no telhado, todas ficaram quebradas, atingindo inclusive uma senhora. Paulo, o telhado de um prédio de 4 andares também caiu na rua, na Padre Jósimo, no bairro Zumbi dos Palmares. Realmente, como você colocou, foi uma manhã de pânico, a manhã de ontem, a chuva que começou aí por volta de 9 horas da manhã. 5h54 em Manaus, um rapaz de 17 anos, um garoto ainda, foi executado. Pellegrini, a motivação desse crime? Pois é, Paulo Guerra, num possível acerto de contas, você abriu manchete e mais uma vez o fez muito bem, foram 8 tiros. 8 tiros mataram esse rapaz. 6 deles na cabeça, 2 no peito. Ele tinha apenas 17 anos, estava a 1 hora da madrugada de hoje na rua e foi atingido aí por esses disparos. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo, nublado, com ameaça de chuva, está bastante nublado nesse momento. Nós estamos na Alameda Cosme Ferreira, bem na frente do Terminal 5, ao lado da Global, da empresa de ônibus Global, acompanhando, né, a saída dos coletivos nesse momento, que dá-se de maneira tranquila, e acompanhando também o tempo, por que não? E está bem nublado, Paulo. A meteorologia está prevendo 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Alberto Pellegrini, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. 5h55. Preocupado com a possibilidade de que tenham que suspender suas atividades, motoristas do aplicativo Uber voltam a realizar manifestação hoje em frente à Câmara Municipal de Manaus contra a votação hoje no Senado da regulamentação dos serviços de transporte particular que usam aplicativos como base, caso do Uber, que vem ganhando espaço em Manaus e em todas as capitais brasileiras. A rapidez no atendimento e os preços das corridas são alguns dos itens que têm levado o usuário a optar pelo novo serviço. O projeto de lei em votação no Senado pode inviabilizar esse tipo de serviço por exigir uma série de mudanças no sistema atual, inclusive com relação aos veículos utilizados e placas diferenciadas. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está com inscrições abertas para o curso de capacitação de monitor de transporte escolar. O curso é obrigatório para o exercício da atividade na capital, tem duração de 20 horas e será ministrado do sábado dia 11 a 18, também um sábado de novembro. Estão sendo disponibilizadas 100 vagas. No ato da matrícula, o candidato deverá doar 2 latas de leite em pó. Os produtos arrecadados serão repassados às instituições credenciadas junto ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS. 5h56 em Manaus. Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir do ano que vem. A reportagem é de Cíntia Moreira. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União, regulamentou os procedimentos para autuar e multar pedestres e ciclistas por infrações. É o que explica o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi. A resolução 706 do Conselho Nacional de Trânsito vem somente regulamentar a forma de aplicação da infração. Ela apenas objetiva trazer um reforço para que todos os pedestres, todos os ciclistas observem
as normas de comportamento que já estão em vigor há muito tempo. Na prática, vai funcionar da seguinte forma: o pedestre pode ser autuado quando cruzar pistas fora da faixa, onde tiver viadutos, pontes ou túneis, exceto quando tiver a permissão. Também pode ser multado quem atravessar vias dentro das áreas de cruzamento, exceto se houver sinalização para este fim. Já no caso do ciclista, vai ser considerado infração conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida sua circulação ou de forma agressiva. Lembrando que quando o ciclista estiver empurrando a bicicleta, ele vai se equiparar ao pedestre em direitos e deveres, como explica o diretor-geral do Denatran, Elmer Vicenzi. Mesmo não havendo ciclofaixa, o ciclista ele deve transitar no acostamento, se tiver, e se não tiver sequer o acostamento, no bordo da pista de rolamento. Mas no passeio, onde não é permitido, onde não há essa sinalização, ele não pode andar, porque isso gera inclusive um risco para o pedestre. Constatada a infração pela autoridade de trânsito, o auto de infração deverá ser registrado com o nome completo e número do documento de identificação do infrator e, quando possível, endereço e número do CPF. Quando o autuado for um ciclista, o agente de trânsito deve anotar as informações disponíveis da bicicleta, tais como marca e modelo. Segundo Elmer Vicenzi, a infração para os pedestres é considerada leve e a dos ciclistas, média. O pedestre, ele tem uma infração leve, em torno de R$44. Já o ciclista, uma infração média, em torno de R$130. Os direitos e deveres de pedestres e ciclistas e também a previsão de penalidades estão estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, mas faltava uma regulamentação com a padronização de procedimentos. A medida deve começar a valer nos próximos 180 dias. Reportagem Cíntia Moreira. 5h59. Estão abertas as inscrições para o segundo Simpósio de Saúde Mental, evento que será realizado pela Secretaria de Estado de Saúde por meio do Centro de Reabilitação e Independência Química Ismael Abdel Aziz. Serão disponibilizadas 150 vagas para estudantes, profissionais de saúde e familiares de dependentes químicos em tratamento. O simpósio será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro no Auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa. Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implantação da hidrovia do Rio Amazonas serão apresentados nesta quarta-feira aqui em Manaus. A apresentação será realizada a partir das 8h30 no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Representantes do setor de navegação do Amazonas e de órgãos públicos participarão dessas rodadas de debates. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental realizará no período de 6 a 10 de novembro o primeiro simpósio sobre as atividades da Autoridade Marítima Brasileira de interesse da comunidade fluvial da Amazônia Ocidental no Hotel Quality, no bairro de Adrianópolis. O propósito do simpósio é promover o diálogo entre a Marinha do Brasil e a comunidade fluvial da Amazônia Ocidental referente às atividades da Autoridade Marítima que envolvem a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica. Entre as temáticas serão abordados realizações de cursos para fluviários, fiscalizações de embarcações, portos, estaleiros e marinas, inscrições de embarcações, vistorias de embarcações e demais serviços disponibilizados pelo CEAFOC ao público em geral. A programação contará com palestras e debates com representantes de terminais portuários de Manaus, de órgãos ambientais, do Sindicato dos Aquaviários, das empresas de navegação do estado e de certificadoras de embarcações e da praticagem local. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru realiza audiência pública para discutir atraso de pagamentos aos prestadores de serviço do transporte escolar do estado em comunidades rurais e urbanas do município. A proposta do vereador Tio Coelho do PTC, que segundo ele são muitas denúncias contra a empresa EM Transporte Multimodal Limitada, responsável pelo setor. Chico Benício disse que a empresa já vem prestando serviços de transporte escolar desde 2015 e que a falta de compromisso com os donos de embarcações, ônibus e vans é preocupante, pois os mesmos estão sem condições financeiras para continuar mantendo os serviços, o que pode vir a prejudicar os alunos. A audiência está marcada para logo mais, a partir das 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Manacapuru. E lá para as bandas de Capiranga, a situação do município não é nada boa. O roubo nos cofres da prefeitura pode ser maior que se imagina. O novo prefeito deve anunciar em breve
o grave problema financeiro encontrado nas contas da prefeitura daquele município. Moisés Filho, o Canarana, que assumiu recentemente a prefeitura de Carapiranga, determinou a parte jurídica que faça um levantamento da real situação financeira do município para que os moradores tomem conhecimento de tudo o que aconteceu na prefeitura nos últimos 10 meses. O novo prefeito disse que a transparência com o dinheiro público será a marca de sua administração. Sou prefeito de fato e de direito e assumo a prefeitura com respaldo jurídico. Vou governar para todos com transparência e respeito ao dinheiro público, finalizou o mais novo prefeito do município de Carapiranga. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. 30 anos atrás, os prefeitos já falavam que a situação financeira dos municípios era dramática, era terrível. E eles continuam concorrendo todos os anos à prefeitura. Mais de 160 microempreendedores do programa Crédito Solidário vão poder melhorar suas rendas em negociações com apoio da qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, em parceria com o Fundo de Promoção Social do Governo do Estado. A capacitação, que faz parte da nova abordagem do programa, aconteceu nesta segunda-feira no Centro de Convivência Madalena Cidão, na zona oeste de Manaus. Atuando no ramo de alimentos há mais de 20 anos, a microempresária Jucicleide da Silva disse que esse novo apoio pode garantir mais rentabilidade em seu trabalho. Pretendo, se Deus quiser, montar e fazer minha soparia, colocar minha feijoada e ser uma pessoa assim, começar no ramo, né, de uma empreendedora. Nessa primeira etapa foram capacitadas as pessoas que já tiveram os financiamentos aprovados na ultimação do programa neste ano. Temas com marketing para negócios e empreendedorismo foram algumas abordagens ensinadas, conforme explica a técnica do programa Crédito Solidário, Carla Alfaia. O intuito, né, dessa pequena capacitação para que eles possam aprender novas noções de empreendedorismo, cada um na sua área. Nós estamos aqui em parceria com o FPS e o SENAC, né, assinado um termo de compromisso entre nós, para que essas capacitações sejam ministradas, para que eles tenham noções de empreendedorismo, para que esse recurso que eles venham a receber sejam aplicados e destinados realmente à área de empreendedorismo que eles estão executando no momento. O programa Crédito Solidário possibilita o acesso ao crédito de forma desburocratizada para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com o Crédito Solidário é possível obter financiamento de até R$2.000 sem juros. Em 2 anos de criação, o programa já atendeu 800 pessoas e realizou 644 operações de crédito com investimento de mais de R$1 milhão. 6h10. Tomou posse nesta segunda-feira a nova diretora-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, a engenheira biomédica Ana Paula Lemes. Na ocasião, o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, anunciou que ela assume o cargo com a missão de preparar a instituição, inclusive administrativamente, para que possa retomar no próximo ano o sistema de escolha do diretor, conforme estabelece o estatuto da instituição, com formação de lista tríplice a ser encaminhada ao governador para indicação. Ana Paula está substituindo o médico cirurgião oncológico Marco Antônio Risse, que pediu exoneração do cargo, mas continuará na equipe da instituição. Esse estava como diretor-presidente da Fundação SECOM desde janeiro de 2016. Maiara de Lima Moreira Antunes toma posse nesta terça-feira como juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas. A sessão plenária começa às 9h no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Poder Judiciário. O Teatro Amazonas será palco no próximo dia 8 de novembro, uma sexta-feira, do Encontro de Tenores do Brasil, projeto comandado pelo cantor lírico amazonense Miquel William. Junto com ele, as vozes marcantes dos tenores Rony Calazans de Brasília e Richard Bauer de São Paulo prometem emocionar o público em um concerto que irá reunir a música erudita e a popular. O show contará ainda com a participação especial da cantora lírica Liriel de São Paulo e dos talentos amazonenses Marcela Bartolo, que participou do The Voice Kids Brasil, e Zezinho Correia. Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Amazonas do FAM, sob a regência do maestro Hermes Coelho. O repertório será marcado pelo ecletismo.
áreas de ópera, clássicos italianos e da música popular brasileira, totalizando 1 hora de apresentação. O governo do Amazonas apresenta nesta terça-feira ações estratégicas com o objetivo de aperfeiçoar o serviço público do estado. Entre as novas medidas está o projeto Escola Governar, inovação em governo do Amazonas, que será lançado pelo governador Amazonino Mendes em solenidade que vai acontecer às 10 horas no Teatro Jorge Bonatti, na sede da Secretaria de Administração e Gestão SEAD. 6:12. O vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, concederá entrevista coletiva nesta terça-feira para falar dos resultados da nova fase da Operação Tarrafa, voltada ao combate ao tráfico de drogas. A entrevista ocorrerá às 9 horas no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil, na Pedro Teixeira. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus decretou a prisão preventiva de 205 pessoas que teriam tido participação ou envolvimento na morte de 56 detentos durante rebelião ocorrida no início de janeiro no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage. No despacho, a Justiça determinou a prisão e custódia nos presídios federais de segurança máxima de 9 indiciados, mais 159 que encontram-se no sistema prisional amazonense em função de outros processos e de mais 37 indiciados. Estes fugiram do Compage durante as rebeliões e encontram-se foragidos. Os nomes dos acusados e o número dos autos não serão divulgados em função do processo tramitar em segredo de justiça. 10 meses após o massacre em presídio, 66 detentos continuam foragidos. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou 11 pessoas por terem destruído veículos oficiais e incendiado os prédios da Fundação Nacional do Índio FUNAI e da Casa de Saúde Indígena CASAI, no município de Humaitá, em dezembro de 2013. Eles respondem pelo crime de dano qualificado previsto no artigo 163 do Código Penal e podem ser condenados até 3 anos de prisão e multa. De acordo com a denúncia, Luiz Gonzaga Lopes Barroso Neto, Raide Carvalho Rocha, Ailton Filho Santos do Nascimento, Edivan Rodrigues Lima, Railande Oliveira Pacheco, Eduardo Aquino de Lima, Carlos Meneguim Cardoso, Inácio Marques da Silva, Jesus Ferraz Ribeiro, Gerge Adriano de Souza Rosas e Juscelino Pereira Pires participaram do incêndio aos prédios e veículos oficiais da FUNAI e da CASAI em Humaitá no dia 25 de dezembro de 2013, durante manifestação de descontentamento pela suspensão das buscas por 3 homens que estavam desaparecidos naquela região. Imagens cedidas pela TV Rondônia e por jornalistas locais ajudaram na identificação dos acusados. De acordo com a apuração, os réus participavam de manifestação em solidariedade às famílias de 3 homens que teriam desaparecido no trecho da reserva indígena Tenharim. Ao tomarem conhecimento do cancelamento das buscas, parte dos manifestantes instigados por Jesus Ribeiro foi até os prédios da FUNAI e da CASAI, onde atearam fogo nos prédios em 14 veículos oficiais. 6:15 em Manaus. Polícia. Policiais militares que atuam no posto avançado de fiscalização localizado na cabeceira da Ponte Rio Negro salvaram uma jovem de 18 anos que ameaçava se atirar no rio. A jovem foi vista por populares que, ao perceberem a intenção dela em tirar a própria vida, acionaram a PM. O sargento PM Joergenson foi ao local e conversou com a jovem e a não saltar da ponte, retirando-a da área de risco. Os policiais conduziram a mulher para atendimento psicológico no pronto-socorro da zona oeste da capital. O caso foi registrado no 19º DIP. Em 2016, dos 6.280 veículos roubados e furtados, 3.899 foram recapturados, o que representa 62% de bens reavidos. Os dados são do setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A maior parte dos roubos e furtos aconteceram nas zonas leste, norte e sul. Guarda Civil Metropolitana intensifica ações para combater a criminalidade nas escolas de Iranduba. J.Rai tem os detalhes. Com o intuito de inibir a prática de roubos e furtos nas escolas de Iranduba, a Guarda Civil Metropolitana, em parceria com as polícias militar e civil, vem intensificando as rondas diárias nas unidades de ensino do município. De acordo com o diretor-geral da Guarda, Fábio Acris, o prefeito Francisco Gomes determinou uma ação efetiva
positiva no sentido de devolver a segurança à comunidade estudantil e aos servidores da educação. E os resultados, segundo Fábio Acris, estão sendo positivos. Intensificamos as rondas diárias nas escolas municipais e estaduais do município de Iranduba. Conseguimos reprimir o tráfico, conseguimos os furtos que aconteceram nas imediações da escola, 90% foi descoberto. As escolas municipais foram roubadas, o Creuza, o ABC. Os autores do furto foi 2 elementos conhecidos como Diego e Baby. Os 2 foram presos em flagrantes, inclusive com carnes que eles furtaram da feira e das escolas. Eles foram presos em flagrantes e hoje estão à disposição da justiça da cadeia pública. O diretor-geral da Guarda Civil Metropolitana de Iranduba garantiu que as operações vão continuar. A determinação do prefeito Chico Doido, a guarda ela está 24 horas em contato com o diretor das escolas, realizando rondas diárias dentro da escola, justamente para prevenir qualquer ato. Então a guarda está de portas abertas, funcionando as 24 horas para prevenir qualquer ato de vandalismo nas escolas. Para entrar em contato via WhatsApp com a Guarda Civil Metropolitana de Iranduba, o telefone é 991 18 34 16. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h20 no dia do repórter policial Alberto Pellegrini diz o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, no nosso gigante da zona leste da cidade, uma ocorrência policial por agressão física. Um homem deu entrada, vítima de várias pauladas pelo corpo. Ele apanhou com um pedaço de bambu. Tudo aconteceu em uma comunidade, num sítio, melhor dizendo, no ramal do Brasileirinho. 2 homens, 2 caseiros se desentenderam. Um se armou com um pedaço de pau e agrediu o outro que estava brigando com ele. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, sem ferimentos mais graves. A paulada deixou o homem meio zonzo, mas ele logo após ser atendido e passar por exames, foi liberado. Acidente de trânsito envolvendo carro e moto aconteceu ontem, logo após a chuva, por volta de 14 horas na Avenida Grande Circular. O homem que estava pilotando a moto deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com a perna quebrada. Ele foi levado até aquela unidade de saúde por uma ambulância do SAMU. Pronto socorro Platão Araújo. Outra ocorrência policial, dessa vez por facada. No bairro Alfredo Nascimento, um homem foi riscado a faca. Foram vários riscos nas costas. As primeiras informações dão conta foi de que ele estava bêbado, estava jogado e alguém no ato criminoso e de vandalismo riscou a costa do homem várias vezes com a peixeira. Ele deu entrada no pronto-socorro por volta de 22 horas e foi muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo, que recebeu também 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Um casal que estava descendo a Avenida Itaúba desequilibrou-se da moto e acabou caindo e rebolando pelo asfalto. Por pouco não acontece o pior. O carro que vinha atrás ainda conseguiu frear e desviar do casal que estava rolando no asfalto após essa queda de moto. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O grupo de WhatsApp, o grupo Chupa que é de Uva, administrado pelo Geraldo Filho, que é da Polícia Civil. Esse grupo de WhatsApp é um dos melhores da cidade e traz informação, já que é formada por policial, em absoluta primeira mão. Administrado pelo Geraldo Filho, e o grupo já colocava Paulo Guerra nessa madrugada, logo no começo da madrugada, que uma metralhadora, uma submetralhadora, melhor dizendo, foi apreendida lá no bairro Portelinha. Uma arma de grosso calibre, uma arma pesada, foi encontrada lá no bairro Portelinha por parte da Rocan. Rocan mais uma vez aí fazendo um grande trabalho e tirando aí bandidos de circulação e apreendendo ontem uma submetralhadora. Ontem já na boca, já noite, final da noite de ontem, começo da madrugada, foi quando aconteceu essa apreensão aí dessa submetralhadora aí no bairro Portelinha.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar roca na rua apreendeu também um homem com várias porções de cocaína, Paulo Guerra, e também de outras porções também de skunk, a famosa maconha, né, mais moderna, chamada de skunk. Paulo Guerra também estava conversando com os policiais há mais ou menos 2 semanas. Nós divulgávamos que uma mulher com aproximadamente 1.000 trouxinhas de cocaína havia sido presa. Pois é, ela já está solta. Ela rapidamente passou pela audiência e acabou aí, está de volta às ruas em menos de uma semana. Foi presa com 1.000 trouxinhas e não ficou, nem esquentou o banco da cadeia. Rapidamente já está de volta às ruas e provavelmente vai continuar fazendo a mesma coisa. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. O único registro de morte por violência durante a madrugada foi no bairro Francisca Mendes e tudo aconteceu assim. 1h da madrugada. O sino badalou pela primeira vez na igreja lá do bairro Francisca Mendes. Nessa mesma hora, Paulo Guerra, um rapaz de apenas 17 anos, caminhava pela rua. Ele estava sozinho, ele estava indo para casa, segundo as informações, e foi abordado por outros homens. 2 homens chegaram perto, se certificaram de que era ele, não levaram absolutamente nada e só fizeram disparar. 1, 2, 3, 6, 8 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Francisca Mendes. Os tiros, 6 deles atingiram a cabeça da vítima e 2 no peito. Foi realmente uma execução e a polícia já trabalha com a hipótese de acerto de contas. O rapaz foi morto num possível acerto de contas. Ele tinha apenas 17 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 75 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um número que chama atenção. Dentre os 75 exames de corpo de delito, 10 foram por conjunção carnal, ou seja, por abuso sexual, por possível abuso sexual. 10 exames de conjunção carnal nas últimas 24 horas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.519 acumulou. A quadra saiu para 215 apostadores, cada um recebe R$2.132,06. O terno teve 10.815 ganhadores com premiação individual de R$63 e mais 73 centavos. As dezenas sorteadas da quina neste concurso 4.519 foram estas: 10, 17, 27, 30 e 44. Repetindo: 10, 17, 27, 30 e 44. A Loto Fácil no concurso 1.579 acumulou, e a estimativa de prêmio para o concurso do dia 1º é de R$5.100.000. Com 14 acertos, foram 340 apostas ganhadoras. Prêmio para cada uma delas, R$1.928,32. 13 acertos, 11.866, R$20. 12 acertos, 157.772 apostas ganhadoras. Prêmio fixo, R$8. 11 acertos, 902.522 apostadores. Cada um vai receber essa magnífica importância de R$4. Dinheiro que pode ser colocado, inclusive, na poupança.
A Loto Fácil no concurso 1579 sorteou as dezenas 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 23. Repetindo os números da Loto Fácil: 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 23. 6h30 em Manaus. Esportes. A Arena da Amazônia é um dos estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014. E apesar de ter recebido o torneio olímpico em 2016, tem tido dificuldades com a ausência de público e continua com estigma de elefante branco. Da inauguração até este mês de outubro de 2017, tem sido um ano bem difícil para preencher as arquibancadas com jogos oficiais. Tanto que os maiores públicos até o momento são de duas partidas com troca de alimentos não perecíveis. O treino da seleção brasileira, realizado no dia 2 de setembro, antes de encarar a Colômbia no país vizinho no dia 5, foi o evento que arrastou maior público para o estádio este ano. Com a troca de 1 quilo de alimentos não perecível, 36.125 pessoas compareceram ao estádio para ver Neymar e companhia. O segundo maior público foi o amistoso beneficente, amigos do José Aldo e amigos do Rones Torres, no dia 4 de março, que arrastou 35.117 pessoas também com troca de alimentos. 6h31 em Manaus. Palmeiras e Cruzeiro empataram em 2-2 na noite de ontem na Arena Alviverde no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão se aproximou um pouco mais do líder, o Corinthians, agora está a 5 pontos. A Raposa recuperou a 5ª colocação. Se tivesse vencido, o Palmeiras assumiria a ponta com outra vitória no Clássico Paulista no próximo domingo. O Corinthians, líder desde a 5ª rodada, não perderá essa posição independentemente do resultado do derby em sua arena. Faltam 7 rodadas para o fim do Brasil. E hoje tem muita bola rolando às 17h45, Liga dos Campeões da UEFA. PSV e Anderlecht. Roma e Chelsea. Olympiacos e Barcelona. Celtic e Bayern de Munique. Basileia e CSKA de Moscou. Manchester United e Benfica. Atlético Madrid e Karabag. Sporting e a Juventus. Às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Paraná e Oeste. Taça Libertadores da América. Hoje tem Lanús e River Plate a partir das 22h15. As vendas do setor supermercadista amazonense registraram um crescimento estimado em 1,11% no período de janeiro a setembro deste ano, em relação ao igual período de 2016. Segundo a Associação Amazonense de Supermercados, o aumento das vendas é reflexo da recuperação, ainda que gradativa, da economia nacional. A expectativa da associação é de manter o aumento nas vendas e contabilizar faturamento até dezembro deste ano, superior ao registrado nos últimos 3 meses de 2016. O movimento dos trabalhadores sem teto faz nesse instante uma marcha em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista pelo direito à moradia. Integrantes do movimento deixaram por volta das 7 horas a ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No local vivem cerca de 7.000 famílias. Antes, participaram de uma missa ecumênica. O Ministério do Planejamento divulgou ontem uma série de alterações na proposta de orçamento para o ano que vem. Entre as principais mudanças está a nova estimativa para a inflação deste ano. O governo espera que o INPC, Índice de Preços ao Consumidor, encerre 2017 em 3,1%. A previsão anterior era de 3,5%. Com a nova projeção também foram reduzidas as estimativas para o teto dos benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e para o salário mínimo em 2018. Ambos devem subir menos do que o previsto anteriormente. O teto do INSS, que é o valor máximo de um benefício previdenciário, deve subir de R$5.531,31 neste ano para R$5.712,78 no ano que vem. Pela estimativa da inflação anterior, o novo teto seria de R$5.724,91. 6h38 em Manaus. A União publicou nesta terça-feira no Diário Oficial a medida provisória que adia o pagamento de parcelas de reajustes salariais previstos para o início de 2018
para diversas categorias do Serviço Público Federal e que eleva a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% sobre a parcela do salário que exceder R$5.531,31, teto que é pago pelo INSS. A suspensão dos aumentos tem efeito imediato, enquanto o desconto para a Previdência começará a valer em fevereiro de 2018. O prazo de adesão ao refis, que terminaria hoje, será prorrogado até 14 de novembro, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O adiamento do programa de parcelamento de tributos com o governo federal foi definido após encontro com o presidente Temer, que deixou o hospital ontem, após uma cirurgia para raspagem na próstata. O Senado tentará votar hoje o projeto de lei que regulamenta e cria uma série de exigências para aplicativos de serviços de transporte individual pagos como Uber 99 e Cabify. O texto é defendido por taxistas que apontam concorrência desleal. Aqui em Manaus haverá uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Manaus. Já as empresas responsáveis pelos aplicativos afirmam que a proposta inviabiliza o trabalho e provoca uma taxização desse serviço. Dennis Banks, o ativista que ajudou a fundar o movimento indígena nos Estados Unidos na década de 1960 e liderou protestos para denunciar como seu povo era tratado, morreu aos 80 anos em uma clínica de Minnesota e informou sua família no Facebook. O líder indígena foi vítima de uma pneumonia uma semana após ser operado do coração, segundo a imprensa local. 3 dos maiores partidos da oposição na Venezuela anunciaram nesta segunda-feira que não participarão das eleições municipais marcadas para dezembro. O boicote é um protesto contra o sistema eleitoral que, segundo ele, seria fraudulento. A paralisação dos funcionários da aerolíneas argentinas afeta os voos nesta terça-feira entre a Argentina e o Brasil. A categoria pede aumento de 16% no salário. Em nota, a Aerolíneas pede aos passageiros com voos marcados para esta terça para não comparecer aos aeroportos. Segundo a empresa aérea, os passageiros podem remarcar as passagens sem custo adicional até o dia 30 de novembro de 2017 ou pedir a devolução do dinheiro. A diretoria ou a diretora de avaliação da educação básica do INEP, Luana Bergman Soares, disse nesta segunda-feira que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem ficar tranquilos, pois a prova está mantida, depois que um grupo suspeito de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016, planejava fazer o mesmo neste ano, segundo a Polícia Civil de Goiás. O exame será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. O IEBR, indicador de incerteza da economia brasileira, recuou 8,3 pontos na passagem de setembro para outubro, alcançando 111,0 pontos, informou a FGV. Após o quarto recuo consecutivo, o indicador atingiu o menor patamar desde fevereiro de 2015. O presidente Michel Temer deu início às punições dos deputados que votaram contra ele na segunda denúncia. O governo exonerou ontem o diretor de gestão interna da Embratuto, chefe Neto, apadrinhado do deputado Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina. A decisão foi publicada em portaria no Diário Oficial da União. No Palácio do Planalto, 8 deputados foram considerados traidores na votação da semana passada. Essa lista é formada por parlamentares que apoiaram Temer na primeira denúncia, mas viraram a casaca e votaram pelo prosseguimento da segunda denúncia desta vez. As exonerações, num primeiro momento, devem se concentrar nos apadrinhados desses deputados e alcançar seus 6 cargos no segundo e terceiro escalões do governo. Agora 6h42 em Manaus. Parlamentares do chamado Centrão avisam que não vão aceitar a reforma ministerial só no ano que vem e cobram uma reorganização imediata do primeiro escalão do governo, segundo informações. A fonte de descontentamento com o espaço do PSDB, que hoje tem 4 ministérios. Na semana passada, 23 deputados tucanos foram contrários ao presidente Temer e apenas votaram a favor. A partir desta quarta-feira, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação estará sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo 6 meses, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês. A pontuação vale para infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016. A decisão vale para todo o país. O período maior de suspensão foi estabelecido pela Lei Federal número 13.281. Uma professora formada em pedagogia à distância que trabalha em uma escola rural indígena no interior de Rondônia
foi eleita na noite de ontem a educadora do ano por seu projeto de alfabetização na língua indígena Paiter Suruí, em Cacoal. Elisângela de Armelina Suruí, de 38 anos, dá aulas na Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sertanista Francisco Meireles. O projeto de Elisângela, batizado de Mamug Koi Xotig, que significa a fala e a escrita da criança, inclui a elaboração de um material didático próprio em Paiter Suruí para os 15 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que estudam todos na mesma sala multisseriada. No total, a escola tem apenas 33 alunos e é uma das 10 escolas localizadas na terra indígena do Suruí, em Rondônia, que tem cerca de 1.800 habitantes. Em sua 20ª edição, o Prêmio Educador Nota 10 bateu recorde e recebeu 5.006 inscrições. Os 50 finalistas receberam uma assinatura de 1 ano do site Nova Escola Clube. Além disso, os 10 vencedores que tiveram seus nomes divulgados em agosto receberam a mesma assinatura e um vale-presente de R$15.000. A escola deles também recebeu um vale-presente no valor de R$1.000. Já o Prêmio Educador do Ano, que Elisângela recebeu nesta segunda-feira, inclui ainda outro vale-presente no valor de R$15.000. A escola onde o projeto foi implementado leva como prêmio R$5.000 e um vale-presente. O presidente regional deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, não fugiu de Barcelona e não tem intenção de se esconder na Bélgica, mas não decidiu se pedirá asilo no país, afirmou hoje o advogado belga Paul Beckert, que é o assessor desde sua chegada a Bruxelas. Ele não fugiu de Barcelona, afirmou Beckert em entrevista à emissora de rádio Flamenga, Rádio 1, ressaltando que Puigdemont tem o direito de estar na Bélgica e não há nada contra ele. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal decidiu submeter ao plenário da Corte a decisão sobre um pedido do Partido Social Liberal para suspender o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aprovado nesse mês no Congresso Nacional, para bancar as campanhas da disputa eleitoral do ano que vem. Ainda não há data, no entanto, para que o tema seja levado à deliberação pelos 11 ministros do STF. A pauta de novembro não inclui a ação por enquanto. O fundo deve destinar cerca de 1,7 bilhão de reais de recursos públicos para os políticos gastarem em propagandas, comícios e viagens para captarem votos. Diante das ameaças do Centrão de derrotar o governo em votações até de medidas provisórias no plenário da Câmara, o Palácio do Planalto tenta ganhar tempo para contornar a rebelião dos partidos desse bloco. Diante do ultimato, a ordem do núcleo palaciano é usar até mesmo a recuperação do presidente Michel Temer, que recebeu alta ontem de uma cirurgia para raspagem na próstata, para tentar diminuir a forte pressão dos aliados pela repactuação do espaço no governo. Segundo relatos, o próprio Temer já foi advertido que, caso não haja uma reforma ministerial em novembro, o governo corre o risco de ser derrotado até mesmo na votação das medidas provisórias do ajuste fiscal. Em conversa, antes da votação da segunda denúncia, Temer havia sinalizado disposição para diminuir o espaço do PSDB em seu governo. Não dá para colocar a faca no pescoço do Temer, até porque ele está em recuperação de uma intervenção cirúrgica. É preciso moderação. A reforma ministerial é um tema complexo que precisa de mais tempo para que não haja sequelas na base aliada, reagiu um interlocutor do presidente. Uma paquistanesa vítima de um casamento forçado foi detida depois de ser acusada de matar 13 pessoas com leite envenenado destinado ao seu marido, informou a polícia. Asia Bibi, casada contra sua vontade em setembro em Balvati, na província de Punjab, no centro do país, admitiu que colocou o veneno em um copo de leite destinado a seu marido. O marido, no entanto, não bebeu leite, passou o líquido para uma jarra com Yassi, uma popular bebida à base de iogurte. 27 pessoas se serviram da jarra e 13 não resistiram, incluindo o próprio marido. As outras 14 pessoas foram hospitalizadas de acordo com a Ahmad. O chefe de polícia da região, o Awis Ahmad, afirmou que além de Asia Bibi, um homem e a tia dela também foram presos. Eles foram acusados de assassinato. Segundo a polícia, o homem detido é o suposto amante de Asia Bibi e a tia foi a mentora do assassinato.
Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Reajuste de servidor é adiado para 2019. Taxa da Previdência vai ficar mais alta. A Folha de São Paulo. Meirelles confirma a prorrogação do prazo de adesão ao refis. O Estado de São Paulo. Meirelles diz que avalia impacto do FGTS para fiéis e crédito consignado. No Planalto Central da capital da República, o Correio Brasiliense estampa. Polícia investiga se a organização criminosa agiu para fraudar Enem 2017. O valor econômico. Temer fará cateterismo e novos exames do aparelho urinário em um mês. Estado de Minas. Carro bate em árvore e 4 jovens morrem na BR-116. No Recife, o Jornal do Comércio. Defesa recorre ao STF para evitar transferência de Sérgio Cabral. Em Fortaleza, o Diário do Nordeste. Dupla armada invade ônibus escolar e mata 3 adolescentes no interior do Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Ministra do STF decide levar ao plenário o pedido do PSL para suspender fundo eleitoral. O Brasil Econômico. Contas públicas fecham setembro com déficit primário de 21,2 bilhões de reais. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Fim de ano farto nos supermercados. A crítica. Feminicídio em Guajará. Menino mata menina grávida de 8 meses. Era a namorada dele. Em tempo. Apreendidos 900 quilos de coca. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora